Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui. Na verdade, nós estamos estreando esse novo momento do nosso quadro Conversa de Política e nós vamos trazer aqui uma série de candidatos, né, tanto estadual, federal. O que a gente conseguiu, eu quero trazer bastante informação de projetos, de propostas, de perfis diferentes. Lógico que não dá, infelizmente, para entrevistar todo mundo, mas nós vamos entrevistar aqui vários candidatos que vão estar trazendo aqui novos pensamentos. Eu estou escolhendo aqueles que eu considero novas lideranças aqui para o Estado, que estão aí surgindo, estão se destacando por propostas, por trabalho já realizado. E nós vamos ter o prazer agora de conversar com o Arlindo Lopes, que é o Arlindo da Rebran, que é candidato a deputado estadual pelo MDB. O Arlindo ele tem uma história de um setor muito importante para o Estado, que envolve qualidade de vida, de saúde, que é de saneamento, e ele é de Porto Nacional. Nós vamos conversar um pouco com ele. Arlindo, primeiro, muito obrigado por nos receber, para falar com a gente. Você é MDBista, né? Primeiro, vamos começar por aí, no momento que partido não tem tido muita importância no contexto político, mas me parece que você tem uma história aí, meio já de um tempo com o MDB. Como está isso para isso? Vamos começar por aí. O Kleber, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar falando com você, Kleber. Obrigado pelo espaço. Rapaz, o MDB está no coração, está no sangue. É o primeiro e único partido que eu fui filiado, o único partido até agora. E, para te falar a verdade, eu não tenho conhecimento que eu já dei um voto fora do MDB, a não ser quando é uma coligação. Então, eu filiei ao partido do MDB quando eu tinha 18 anos, e estou até agora no MDB, sem plano de sair. Eu acho que a fidelidade partidária ela é muito importante, muitos não dão essa importância, mas eu acredito que sim, que tem que dar importância à fidelidade partidária, e o MDB é um partido forte, é um partido que você tem um conhecimento aí na época das diretas já, na época do Ulisses Guimarães, e hoje eu estou presidente do MDB e sou candidato a deputado aqui por Porto Nacional, pelo Estado de Tocantins, pelo MDB também. E é uma cidade muito arraigada, o MDB tem raízes aí, né? O MDB tem uma história muito forte com o Porto Nacional também, né, Arlindo? Rapaz, aqui o MDB aqui agora já mudou muita coisa, mas antigamente era MDB e Arena. Os MDBistas não passavam na rua que era o pessoal da oposição, da Arena. Então, assim, era uma briga assim, ferrenha mesmo. Então, era questão de partido. Ninguém votava fora do partido. E o MDB sempre manteve essa tradição, não como essa radicalização que hoje mudou tudo. Mas, assim, é um partido aberto. Mas quem é MDBista mesmo, dificilmente vota em um outro candidato, sempre defende as propostas do MDB. Quando o Ulisses Guimarães foi candidato a presidente da República, eu mesmo votei no Ulisses para presidente. Votei com ele como presidente do MDB naquela época, pela questão do partido, da forte ligação que a gente tem com o MDB. É verdade, com todas as mudanças, né, que nós tivemos ao longo das décadas, mas sempre falo que nós temos dois partidos ainda que têm um apelo muito forte, né? Que é o MDB e o PT. E, Arlindo, vamos já começar a falar aí do seu perfil. Você é empresário, agropecuarista, é uma pessoa que veio, me parece que de origem humilde, e depois se embrenhou aí para um setor estratégico, porque ele não só do fornecimento do serviço, mas também se diz respeito à qualidade de vida, saúde pública, que é o saneamento. Me faça um resumo aí do seu perfil, Arlindo. Bom, Cléber, eu sou um conhecedor da área de saneamento. Eu trabalho já há mais de 20 anos nessa área, sabe? Com saneamento. Eu tive a oportunidade de trabalhar no último governo do governador Marcelo Miranda, como diretor, e depois assumi a presidência da Agência Tocantinense de Saneamento, a ATS, e a gente fez um trabalho muito bom na área do saneamento. Esse tempo que a gente passou lá, pra você ter uma ideia, era 79 municípios que era atendido pela ATS. Nós fizemos rede de água em todos esses municípios. Que fosse 200 metros, teve município que foi 11 mil metros de rede. Fizemos ao total 76 mil metros de rede de água nesse pouco tempo que a gente teve à frente da Agência Tocantinense de Saneamento.
perfuramos mais de 70 poços artesianos na zona rural para atender a comunidade, principalmente a comunidade aqui da região do Sudeste. A gente conseguiu, na época, uma máquina perfuratriz que a gente fazia, foi um convênio que teve junto ao Ministério da Agricultura. Essa máquina ainda, acredito que até hoje ainda está no poder do governo, através da Agência Tocantins de Saneamento, e a gente fez esse trabalho, atendendo as comunidades, atendendo os assentamentos, atendendo os povoados, onde não tinha água. E o interessante é que a gente perfurava o poço, estava o poço pronto e ainda fazia uma análise para que o município assumisse aquele poço, mas assumisse sabendo qual que é o tratamento que ele precisava fazer para saber se aquela água estava de qualidade para o consumo, se poderia ser usada só pelos animais ou se poderia ser usada pela população. Então, assim, isso foi um trabalho muito grande. Então, eu tenho esse conhecimento, graças a Deus. E a gente, com relação à família, a gente é de uma família muito humilde. A gente vem aqui aqui de Porto Nacional, nasci e me criei aqui, tive o prazer de dizer que nasci na roça e me criei lá. Aos 17 anos que eu vim para a cidade, estudei até os 17 anos, eu vim para a cidade na época para estudar e fazer o tiro de guerra, que é o que tem aqui, que é servir o exército, serviço militar. Aí depois que eu fiz isso aqui, fui embora para São Paulo, passei lá uns 3 anos e meio, e voltei para cá e comecei a trabalhar. Montei um supermercado, depois eu fui trabalhar no estado de Goiás, pelo estado de Goiás, aí depois comecei a trabalhar no Pioneiros Mirim, fui professor do Pioneiros Mirim, trabalhei depois fui para o Naturatins, trabalhei lá também, e depois fui para a Agência Tocantins de Saneamento. E nesse meio comecei a trabalhar com saneamento, já vinha trabalhando com saneamento. Tem uma empresa que presta esse serviço de saneamento, a gente faz isso. Então, assim, é uma área que hoje eu vejo o Estado necessitando muito desse trabalho. A gente tem hoje aí um marco de saneamento aprovado, aonde 2033, você tem que estar com 100% de universalização de água tratada, quer dizer, para toda a população, é lei, 2033 tem que estar pronto, e 95% de esgoto. Então, assim, é uma meta muito dura para ser cumprida, mas tem que ser cumprida. E acho que o trabalho da gente parte para isso aí também. E aí, o setor de saneamento, aqui no Tocantins, volta e meia aí, a gente vê todo o debate, então você vê a importância dele, quer dizer, a questão da briga com a BRK e da própria TS, né, a gente vê bastante essa discussão, ou seja, ele é um setor estratégico para a vida humana, sobretudo no século XXI, onde nós temos problemas de escassez de água em muita região. Então, assim, é algo que nós precisamos de gente que conheça do assunto para lidar com esse assunto, não é, Arlindo? O problema, Cleber, o que acontece é o seguinte: o Estado é o maior responsável por essa péssima qualidade do saneamento. É o maior responsável. Que o Estado, através da ATR, que é a Agência de Regulamentação, que é responsável para fiscalizar o trabalho das empresas. E a gente não vê isso. A gente não vê esse trabalho da ATR. A gente vê hoje essas empresas aí, na maioria delas, você vê o esgoto sendo jogado nos rios, aí vai lá, faz uma multa. Mas você não vê o resultado dessa multa, você não vê se sabe se paga, se não paga. E para eles, na maioria das vezes, não interessa. Falta a fiscalização do Estado. E eu acho que a gente tem, como o parlamentar, a gente tem essa obrigação de cuidar disso. Que está jogando esgoto no rio, na maioria das vezes, sem ser tratado. Como você falou, todo dia a gente vê isso aí na televisão e não muda muita coisa. As empresas têm um monopólio muito alto, muito forte nisso aí. E o Estado tem a fragilidade de não fiscalizar e não aplicar a lei. Lembrando que essas concessões, a empresa ganha essas concessões, mas ela tem um plano de saneamento que ela é obrigada a cumprir. E na maioria das vezes não faz isso. Na maioria das vezes não cumpre com o plano. O Estado ou o município, que é o dono da concessão, se ele quiser tomar uma concessão dessa, ele pode entrar na justiça e justificar que realmente não está sendo cumprido e tomar a concessão e fazer novas licitações, colocar novas empresas, que o mercado hoje está aberto. A gente vê que hoje o Estado e o município ele não tem condições de tocar essas concessões. O município, o Estado, hoje não tem condição. Porque esse investimento que vai ter que ser feito até 2033 tem que ser feito da iniciativa privada. Porque você vê que o Estado não tem condições de fazer isso, e nem o município pequeno, não vai ter jeito. São obras caras.
Então, a gente tem que atrair a iniciativa privada e a gente tem que fiscalizar. Estado e município tem que fiscalizar. A gente vê a briga em Palmas, por exemplo, que tem a agência do município e até a agência do Estado, que até agora ninguém sabe que realmente quem é que está fiscalizando, quem é que está aplicando as multas. Está uma briga na justiça que até hoje nunca foi definido. E isso tem que ser definido, porque enquanto isso a população está sofrendo. É com a falta de água, é com a má qualidade da água, é com o esgoto jogado dentro do rio, dos afluentes, é com, às vezes, com desmatamento nas cabeceiras para fazer uma obra, às vezes até sem licenciamento. Então, é isso que está acontecendo. E isso tem que ser mudado. Eu acho que o parlamentar é responsável por criar as leis, endurecer a lei para que seja cumprido. É isso que eu ia falar agora, quer dizer, e parece que o parlamento passa meio à margem desse debate. Lógico que tem uma atuação pontual, quando tem uma história, uma crise aqui e ali, mas é um setor tão importante que eu acho que exigiria um acompanhamento mais sistemático e permanente também por parte do parlamento. O que você acha, Arlindo? Não tem dúvida disso. Quem é responsável por isso é o parlamento. O parlamento tem que mostrar para o governo que isso não está certo, que a gente tem que fazer isso. Aqui, na maioria das vezes, a gente não entende porque que os parlamentares não é parlamentar do povo. Eu digo que a maioria dos nossos parlamentares são parlamentares do governador. E isso é muito ruim, porque quem paga esse preço é o povo. Mas isso aí é uma discussão que tem que ser feita através da Assembleia. Tem que ser, a Assembleia tem que apresentar projeto para que realmente as pessoas cumprem a lei. As leis são leis maravilhosas. Mas a maioria das vezes o pessoal não cumpre essas leis. Sim. Arlindo, e aí, de toda essa trajetória, surge agora a candidatura. Em contexto que você vê essa candidatura, como que ela nasceu? Kleber, como a gente já tinha falado, é a questão da filiação do MDB, tem mais de quase 40 anos, não é porque eu sou velho, não é porque eu me filiei muito novo. A gente sempre gosta da política. E eu acredito que a política bem feita, ela traz bons resultados. A maioria das pessoas, às vezes, não gosta do político, não gosta da política. Todos nós tem que gostar da política e gostar dos bons políticos. E a minha candidatura nasceu assim, uma candidatura pensada, que a gente já fui candidato a vereador, você vê, eu tive aqui, fui o 8º candidato mais bem votado, com 500 votos, perdemos aí numa legenda. Mas eu vendo a dificuldade do povo da minha cidade, do meu estado, a gente trabalhou com social, eu sempre ajudei as pessoas, quem me conhece sabe disso. Eu digo que sempre aprendi uma coisa, que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo, então às vezes a maioria das pessoas não sabe, mas quem me conhece sabe do trabalho que a gente tem feito na área do social. E eu vejo que está na hora da renovação. Eu acho que nós, como eleitor, eu falando como eleitor, a gente está cansado dos nossos representantes. Temos bons representantes, sim, mas na maioria deles não cumprem com o papel para qual foi eleito. A gente passou aqui na nossa cidade, aqui Porto Nacional, falando daqui, uns momentos muito difíceis, muito, muito difíceis. E foi poucos, alguns que levantaram a voz. Eu não sei por quê, mas isso me motivou a ser candidato, me motivou a colocar o meu nome para me dar uma opção para o eleitor. Porque às vezes a gente fica falando dos políticos, mas você não tem coragem de colocar o nome, você não tem coragem de colocar a cara na urna, como se diz, para ser avaliada pelo povo. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando isso, estamos na rua, você está acompanhando o nosso trabalho, aí, como você acabou de falar aqui, está acompanhando os candidatos mais bem avaliados. A gente está fazendo isso, levando para a população a importância dessa mudança, que agora chegou o momento. Se daqui 4 anos ver que não deu resultado, que mude novamente. Eu acho que isso tem que ser feito. É por isso que nós colocamos, sim, o nosso nome para que seja avaliado pela população. E você tem feito algumas discussões que eu tenho acompanhado também, quer dizer, além dessa questão do saneamento, que é a tua especialidade e é fundamental, como nós falamos agora há pouco, eu vejo alguns outros debates importantes. Um deles, por exemplo, até do ponto de vista político, quer dizer, você tem criticado ações de governo, por exemplo, que expedem ordem de serviço, assinam ordem de serviço em fotografia, matéria e tal, e depois a obra não avança. Você diz que pretende ter uma atuação nesse sentido, quer dizer, dessa obrigação de fazer do gestor depois que assina essa ordem de serviço. Como que você vê essa situação?
Kleber, eu acho não. É dever do parlamentar cobrar do executivo isso. Nós estamos cansados de ver assinar a ordem de serviço. É do seu conhecimento, seu jornalista, você acompanha, a ponte do Rio Tocantins foi assinado mais de 5 ordens de serviço e não acontecia a obra. Nós tivemos recentemente não, há uns 6 meses atrás, uma ordem de serviço para revitalização do parque industrial de Porto Nacional. Foi feita a ordem de serviço que com 30 dias começava a obra. Até hoje lá não tem uma carrada de cascai, não tem uma máquina trabalhando. Então, nós não queremos ver só a ordem de serviço, nós queremos também ver o serviço. A população está cansada disso. Chega só de assinar a ordem de serviço e não ter o serviço. E eu acredito assim, que o governador, às vezes, na maioria das vezes, ele é muito ocupado, ele é só um também, a gente tem que entender isso. Agora, o parlamento nosso são 24. Ele que tem que estar correndo atrás do secretariado, você não pode falar com o governador, que fala com o secretário que é o responsável pela pasta. Olha, o governador esteve lá, deu prazo, foi assinada a ordem de serviço, e cadê a obra? Por que não começou? O que está acontecendo? O dinheiro não estava em caixa? Falou que o dinheiro estava em caixa. E a gente tem conhecimento falando especificamente aqui do Parque Industrial, que o dinheiro são mais de 14 milhões que está em caixa. Qual que é a dificuldade de executar a obra? Vai entrar um período chuvoso novamente e o pessoal não vai conseguir trabalhar lá no parque, porque não tem asfalto, não tem, quando é na época agora é poeira, e quando é na época da chuva é lama. Então chega disso. Eu acho que a gente, como parlamentar, a gente tem que correr atrás disso, é dever nosso. A gente é muito bem pago para fazer isso, que é o nosso trabalho do parlamentar, é cobrar. Cobrar do governador, por que não foi, por que não executou, por que não começou? É um problema sério também, muitas obras, em vários lugares, a gente vê isso, precisa ser combatido. Um tema que também é da sua alçada, aí, da sua região e da nossa aqui de Palmas, que é muito importante, que você tem falado, é sobre a duplicação da rodovia de Palmas a Porto Nacional. Muitos acidentes, muito problema, e ao longo desses 20 anos, principalmente, aumentou muito, né, Arlindo, o tráfego de Palmas, Porto, Palmas, quer dizer, não, antigamente era até uma estrada meio vazia, agora não, é um movimento enorme. Como que você vê a possibilidade de duplicação, que é uma discussão também que vem sendo feita aí no plano estadual já há algum tempo? Kleber, como é do conhecimento de todos, essa rodovia, a gente praticamente vê um acidente toda semana. Se você sair agora daqui para Palmas, ou de Palmas para Porto, você não consegue fazer uma ultrapassagem. Se você fazer uma ou duas, é muito, porque o tráfego é muito grande, o tráfego principalmente de carga pesada, os caminhões. E essa duplicação, ela já faz-se necessária há muito tempo. Aí a gente pergunta, mas é uma obra, ela hoje é uma BR. Exatamente, é uma BR. Mas cabe ao deputado estadual, junto com o deputado federal, ou com a bancada federal, fazer esse movimento para que traga o recurso de bancada, para que possa ser feita essa obra. Não dá para ficar mais. A gente vai daqui para Palmas, você passa 1h30 para chegar em Palmas, conforme o horário que você sai, você demora até mais. E os acidentes que tem todos os dias, toda a semana. Então, assim, eu, como parlamentar, vou lutar juntamente com os colegas da bancada federal para que se coloque as emendas de bancada para que essa rodovia seja duplicada de Porto a Palmas. Ela é uma obra necessária, não tem como você sair disso, porque tem que ser feito, porque senão daqui a um dia você não consegue mais trafegar mais nesse trecho. Então, assim, nós vamos defender essa bandeira, sim, com certeza. A partir do primeiro dia que nós assumir o nosso mandato, você pode ter certeza que nós vamos estar brigando por isso. Vamos estar sentando com a nossa bancada federal, nossa bancada estadual, e discutindo com eles para que eles possam colocar emenda de bancada ou emenda individual para que seja feita essa duplicação. Sem dúvida. E outra discussão que eu vejo você sempre fazendo é sobre a questão da saúde, né? Nós tivemos, todo mundo sabe, né, essa situação da pandemia terrível e todas as cidades afetadas, enfim, de repente saiu correndo aí abrindo UTI, Porto Nacional, por exemplo, que parece que foram colocados 10 leitos aí de UTI e tal, e aí vinha aquela preocupação, olha, passada a pandemia, essa UTI vai ficar ou vai sair daqui, enfim, e acaba a falta de estrutura das cidades polo, como Porto Nacional, como Paraíso, etc., sobrecarregando ainda mais aqui o nosso HGP. Como que você tem feito essa discussão em termos de contribuição para a saúde, sobretudo aí da tua região de Porto Nacional?
O Kleber, essa questão de Porto Nacional é um trem que hoje está tão batido, todo mundo às vezes até usa isso aí, toda hora você vê um político falando a mesma coisa. A gente entende, a gente não é bobo, a gente sabe que a caneta e o diário oficial ela é do governador, isso a gente sabe. Agora, o que mais deixou a população de Porto Nacional revoltada é porque nós, Porto Nacional, que tem 6 deputados e um vice-governador da época, ninguém se manifestar sobre a questão das UTIs em Porto Nacional, isso foi o que revoltou toda a população. Por que Gurupi tinha 28 UTIs? Por que Paraíso tinha, se não me engano, 15 UTIs e Porto Nacional não tinha nenhuma? Porto Nacional é muito maior que Paraíso, então te falar que Paraíso não tinha que ter, não. Tinha que ter sim, Porto tinha que ter, Dianópolis tinha que ter. E por que isso não aconteceu? Parece que foi assim, uma questão assim, de capricho para não fazer com Porto Nacional. E olha a representatividade que tem, política que tem Porto Nacional, não preciso falar para você. Nós temos um segundo governador, que é o nosso presidente da Assembleia, e ninguém falou nada. Eles não falaram nada. Isso é o que a gente queria primeiro ouvir, falando, não, eu vou falar com o governador, vamos sentar com o governador, vamos sentar todos os deputados para lá. E foi alguns deputados que se manifestou alguma vez e não conseguia nada, porque também falou alguma vez na mídia, falava alguma coisa. Mas se tivesse todo mundo falar, não, governador, vamos ver o que está acontecendo, precisava fazer, vamos colocar uma emenda, vamos mudar o orçamento, vamos tirar de algum lugar e colocar, e vamos fazer UTI. Mas veio fazer UTI aqui, já tinha acabado praticamente a pandemia, ficou aí 30 dias e foi embora. E morreu mais de 140 pessoas aqui. Não digo que foi por falta de uma UTI, que morreram todas as pessoas. Mas se tivesse uma UTI, que salvasse 10 vidas, que salvasse 20, que salvasse metade, que salvasse 3, tinha salvado algumas vidas e não tinha destruído algumas famílias. Que foi o que não aconteceu. E sim, ninguém se manifestou. Por quê? Eu não quero, Kleber, não vou ser deputado de governador. Sou um deputado que posso defender algumas ideias do governador, mas vou ser um deputado do povo. Eu vou ouvir as pessoas. Que ficou para me levar a ficar batendo palma, só para estar batendo palma para o governador e não poder falar nada, não, eu não fui eleito para isso, até porque o governador não vai me dar um mandato. Quem vai mandar um mandato para mim é o povo. Com certeza, isso aí é um tema importante que você está falando aí. Outra discussão que você tem feito, também que considero fundamental, é a questão dos aposentados. Quer dizer, nós temos um contingente cada vez maior de idosos que deve crescer muito mais aí até o final dessa década, na década seguinte, e nós não podemos pensar nesse problema somente quando ele chegar. Quer dizer, nós temos que preparar a sociedade para dar esse atendimento ao idoso, ainda mais no estado com as carências que nós temos aqui no Tocantins. Quer dizer, de que forma que você tem tocado esse debate na sua campanha, Arlindo? Primeiramente é o seguinte, eu acho que o idoso, quando ele aposenta, ele não está inválido, não. A pessoa que está com 65 anos e ele aposentou, ele está em plenas condições de seguir a vida dele e trabalhar. Muitos não querem trabalhar, mas muitos querem trabalhar e não têm a oportunidade. E o governo é responsável por isso. Nós, administrador, nós, políticos, somos responsáveis por isso. Porque eu acho o seguinte, eu como parlamentar, a gente tem que colocar leis, tem que criar leis, tem que apresentar para que facilite a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. De que forma? Dando a isenção ou diminuindo os impostos das empresas que empregar essas pessoas, facilitando a entrada deles no mercado. Porque hoje, quando empresa nenhuma, eu mesmo como empresário, a gente pega, mas às vezes pela situação que você quer até ajudar. Mas empresa nenhuma hoje quer pegar uma pessoa depois que está aí de 60, 65 anos. Não quer. E o governo não faz nada por isso. E a gente tem que cuidar. São as pessoas, hoje são eles, amanhã são nós. Eu mesmo estou perto daqui um ano, eu já considero, já estou aí como idoso, graças a Deus. E cheguei até agora porque a gente está com saúde para chegar lá. Então, assim, tem que criar esse mecanismo, a gente tem que fazer isso. Tem que criar os centros de convivência para os idosos. Você tem que inserir os idosos na sociedade. Idosos, eu digo que não é só para aposentar e cuidar de neto, não. Olha que maravilhoso cuidar do neto. Mas você tem que ter sua atividade também, até porque você quer trabalhar. E o governo é responsável por isso. E nós vamos trabalhar forte isso aí. Vamos trabalhar incentivando as empresas para que elas coloquem esse pessoal no mercado de trabalho. Sem dúvida, é uma questão que não pode ser pensada daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos.
Não, de jeito nenhum. Isso pode ser para isso, já passou do tempo. Isso aí tem que fazer de imediato. Eu acho que você tem toda a razão. Outro tema também, que a gente encerrando já aqui, que é assim, é também uma paixão minha, mas não é muito comum nas campanhas, mas começa a se tornar mais comum, rotineiro nas campanhas eleitorais, que é a questão que você faz de proteção aos animais. Quer dizer, antigamente não era uma pauta política propriamente dita. Passa a ser, né? Eu mesmo sou apaixonado, vocês devem estar vendo lá no fundo lá o meu cachorrinho, lá um desenho dele. Eu sou apaixonado, então assim, eu sou um defensor absoluto assim da proteção animal. E você tem colocado isso também, né? Quer dizer, como que é essa, quer dizer, como que você vê esse trabalho, essa necessidade, como a Assembleia poderia contribuir para a defesa e a proteção dos nossos animais? Kleber, primeiramente que é uma questão de saúde pública, né? Hoje os animais na rua, igual você vê aí, abandonado, ou às vezes pessoas criam na rua solto, é questão de saúde pública, que é responsabilidade do Estado, do município e do governo. Isso aí a gente sabe disso. E eu vejo a maior dificuldade hoje, que é principalmente as ONGs têm a dificuldade, é com a questão de manter. Eu tenho aqui, a gente tem amigos, a gente também participa, juntamente com as pessoas aqui, às vezes pega um animal que está acidentado, não tem para onde levar, eles não têm como fazer o tratamento, precisa da cirurgia, não tem como pagar. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Eu tenho trabalhado muito com esse pessoal, discutido com eles, e eu vejo a necessidade seguinte. Eu consegui uma emenda, a pedido da gente, com a deputada Dulce, para Porto Nacional, para isso. Só que o que acontece? Dá para você CZ. Só que o que acontece? A emenda vem para o município. Ela vem para o município que vai executar, que vai licitar, que vai fazer tudo isso. Então, é uma demora que chega, às vezes, até 2 anos para fazer isso. O que é o nosso projeto? É que a gente cria um mecanismo, que a gente muda a lei ou cria uma lei, onde esse recurso, emenda minha ou emenda de qualquer outro colega ou parlamentar, ela vai direto para as ONG. Cabe ao Estado ou ao município, só ao Estado, fiscalizar esse recurso. Esse recurso ser fiscalizado pelo Estado. Mas que eu possa colocar uma emenda para as ONG, que a ONG possa desenvolver o seu projeto. Uma cidade igual Porto Nacional, a gente precisa ter um lugar que cuide desses animais. A gente precisa ter uma clínica do Estado ou do município que cuida desses animais. Porque a gente fica assim, de mão atada, a gente sofre muito, a gente que gosta, a gente vê o bichinho nas ruas sofrendo, né? Não tem assim, um programa de castração, a questão das vacinas também não dá conta de vacinar esses animais abandonados. Então, é um problema muito sério. E a gente tem essa responsabilidade, e eu sou defensor, eu digo que eu sou cachorreiro. Até digo, às vezes é melhor você gostar até de cachorro do que de gente, porque o bichinho gosta muito da gente. Então, assim, esse é um dos projetos nossos, fazer com que esse recurso chegue na ponta, o mais rápido possível. Não passa por prefeitura, não passa pelo Estado. Tem como fazer? Não sei se dá para fazer, mas que a gente vai trabalhar para que isso aconteça, você pode ter certeza que nós vamos trabalhar. Sem dúvida nenhuma, e até cuidar dos animais é uma prova da evolução da sociedade, né? Lógico, nós temos as pessoas precisam sim, mas não tem nada que justifique você deixar um animal sofrendo na rua. Eu acho que a dor não é diferente da dor de um ser humano. Nós temos que ter esse cuidado. Parabéns aí. Igual nós, né? Ou mais. Porque nós fala e eles não falam para saber onde está a dor, quem está sentindo. Exatamente, né? Quer dizer, eles não podem mostrar, né, qual é o sofrimento, se é fome, se é doença, né? Então, enfim. Arlindo, olha, muito obrigado por sua entrevista, foi muito boa, muito informativa, muita proposta. E aí, mais uma opção aí para as pessoas estarem pensando, e agradeço muito por você ter conversado comigo, viu? Kleber, eu que agradeço pela oportunidade, não vai faltar outras oportunidades, dizer para você que a gente está colocando, é isso que a gente está fazendo, levando uma opção para o eleitor, falando para ele da importância da mudança, falando sobre o nosso projeto. Eu quero só colocar mais algumas coisas, assim, eu sempre tenho falado nas minhas reuniões, nas minhas caminhadas, que todas as minhas emendas, antes de eu colocar para o município, que seja para a saúde, que seja para a educação, ou para a infraestrutura, eu quero primeiramente sentar com a sociedade, fazer as audiências públicas, para saber realmente o que estão necessitando. Porque às vezes não adianta eu colocar um recurso para um lugar, eles estão precisando de outra coisa. Então, assim, eu quero sentar com eles, através das audiências públicas, para a gente colocar esses recursos, para a gente falar, para eles falarem, não, nós estamos querendo isso aqui, é isso que nós estamos precisando agora. Nós aqui em Porto Nacional temos um problema seríssimo, que é a questão de uma cidade do tamanho de Porto, você acredita que não tem um laboratório municipal. Não existe.
Tem mulher gestante que vai, às vezes, fazendo pré-natal, ela vai para o postinho de saúde, ela pede, o médico pede um exame para ela, vai sair depois de 3 meses, a criança já está quase andando. Isso não pode, gente, acontecer. Isso não pode mais, já passou do tempo. Então, vamos juntar todo mundo, vamos colocar uma emenda e vamos construir um laboratório para Porto Nacional, para Dianópolis, cidade grande. Agora, você imagina sair uma pessoa de Dianópolis para vir para Porto Nacional, porque lá não tem um médico. Você imagina sair uma pessoa de Mateiros, uma mulher para ganhar neném, dentro de uma ambulância, numa estrada que é igual a Mateiros, até chegar aqui. Qual que é o sofrimento dessa pessoa? Não dá mais. A gente tem que cuidar. O Estado é responsável por isso. E os impostos são muito caros, o Kleber. Isso é uma outra coisa que tem que ser discutida com relação à questão de redução de impostos. A maioria dos governantes pensa que subir imposto é arrecadar mais. Não é, não. Porque aí aumenta a sonegação. E a gente tem que trabalhar isso aí. Mas, enfim, quero te agradecer pela oportunidade. Eu quero dizer que a gente está trabalhando muito, colocando o nome à disposição aí. Espero que o eleitor de Porto Nacional e o Estado do Tocantins pense nisso. Eu acho que é hora de mudar. Se daqui 4 anos não tiver feliz com a gente, e muda novamente. Mas tem que testar. Não dá mais para ficar com os medalhões que estão aí hoje na Assembleia Legislativa, que fizeram do mandato um cargo vitalício, o Kleber. Não sabe fazer outra coisa a não ser fazer política. Eu tenho minha atividade, você tem a outra. Então, a política é servir ao povo, não servir a mim. E hoje é o que a gente não vê isso. Então, quando falo em Porto, eu tenho certeza que hoje os mandatários vão ter uma decepção muito grande com a votação que vai ter aqui em Porto Nacional. Tá, meu amigo? Muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe nós todos aí. Tá certo, então, Arlindo. Olha, foi muito bom falar com você. Pessoal, é isso. Nós vamos trazer outros candidatos também para conversar com a gente. E eu espero que tenham gostado e voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.